Mais uma vez, né? Mingau Automobilística aqui vindo ao ar por conta de algo inusitado aí que foi colocado na rede, mais especificamente que eu vi foi no YouTube. Hoje é dia 24/8 e eu recepcionei essa informação no dia 21, sábado. Eu imaginava que não fosse tomar tamanha proporção, né? Por conta dos níveis, né, que hoje nós profissionais temos. Então, mas enfim, acabou tomando essa proporção e por conta da dimensão que se criou, eu resolvi fazer o vídeo. Não vou citar o nome do referido, não vou, mas de pronto aqui eu já vou estar, ele sabe que eu vou estar falando dele, né? E eu agradecer a ele, eu tenho que te agradecer, por conta do fato de que isso mostra de o quanto nós profissionais estamos aprendendo o que é união, né? O que é união. E todos se mobilizando por conta do ocorrido, né? Das falácias. Eu, como profissional e como pessoa, eu posso afirmar, sem medo de erro, que foram falácias, tá? Até porque são procedimentos que é adotado dentro da minha empresa, como eu acredito que também é adotado dentro de várias empresas aí espalhadas pelo Brasil. Inclusive teve até algumas informações que foram colocadas lá também. Enfim, vamos dar início a esse bate-papo aqui, né? E depois vocês aí vão deixando seus comentários. Sem dúvida alguma eu vou estar procurando responder a todos, tá? Vamos lá. Mais uma vez, polêmica. Bom, para mim, eu não vejo como polêmica. Até porque eu sou resolvido em relação a isso. Eu acredito que tantos outros colegas profissionais também. A situação é que ela começa a se complicar um pouco por conta da quantidade de informações que, no caso, o entusiasta tem, ou então até o proprietário do veículo, pertinente a esse assunto. Vamos lá, correia de sincronismo. Correia de sincronismo, ela existe ali no seu conjunto os rolamentos tensionadores, como também rolamento flutuador, rolamento auxiliar, e ali eles trabalham de uma forma intensa, o conjunto, tá? Existe uma grande variante de sistemas para sistemas. Existem alguns sistemas um pouco mais complexos e alguns outros bem mais simples. Mas a questão desse componente, o rolamento, está trabalhando em conjunto com a correia, é em todos. E foi colocada aí a questão do não substituição do rolamento. E eu fiquei aqui, eu falei, poxa, mas de novo essa história? Então tá. Vamos lá. Segundo as montadoras, elas mesmas se expressando, aquelas que acreditam que não, então eu lanço uma seguinte tese. Aquelas que se expressarem às vezes, né? Não, Mingau, não é isso, estou aberto, só vir até mim, não se trata de retratação, mas sim de informação, e eu vou estar levando essas informações aos profissionais, aos consumidores finais, e também
aos entusiastas, né? Que eu gosto bastante de falar dos entusiastas, porque são pessoas que elas se envolvem mais com o mundo automobilístico, porque é algo que elas gostam. Então eu acredito bastante que elas têm que ter as informações coerentes e corretas. O porquê que eu cito as montadoras? Se possivelmente algumas forem contrárias do que eu estou aqui relatando, sem novidade. Então, para esses veículos da qual elas citam, a responsabilidade corre por risco delas. Até por se tratar de, muitas das vezes, esses rolamentos hoje não é nem de tensionamento mecânico. Eu vou estar aqui, eu até coloquei alguns rolamentos aqui para dar exemplos a vocês. Existem os rolamentos onde você tem o tensionamento mecânico, ou seja, é o profissional que tensiona ele. E existem os rolamentos que já existem na pré-carga da mola, que vai juntamente com o componente em si, aonde essa mola já é predestinada para se efetuar esse tensionamento, tá? E foi colocado algumas coisas nesse vídeo e eu fiquei hiper pensativo, né? Como, por exemplo, foi citado a BNT, né? Na normativa 15759, se não me engano, ela passou por uma reformulação, né? Por conta do que era realmente para ser feito. E ela teve a finalização dela na data de 16/7, se eu não me engano, de 2011. E é utilizada até nos dias de hoje. Essa é uma norma BNT atualizada até nos dias de hoje. Até onde eu tenho conhecimento, ela não mudou. Onde se diz que efetuou-se, eu estou fazendo em miúdo, tá? Eu estou trocando aqui em miúdo para vocês. Para diminuir a questão em si. Diz que, efetuando-se a substituição da correia de sincronismo, se há a necessidade de se efetuar a substituição de seus periféricos. Ou seja, aqui um termo me usando o conjunto, ou seja, os acessórios, rolamento, parafuso, inclusive até propriamente dito o parafuso de aperto desse componente, no caso do rolamento. Uma coisa que foi dita, não, mas você pode possivelmente ver visual o defeito do rolamento ou auditivo. Tá, vamos lá. Entrou um veículo aqui que vai ser efetuada a primeira substituição da correia de sincronismo. Eu vou estar citando exemplos, tá? E eu deixo para vocês aí pensarem, raciocinarem. Podem estar colocando nos comentários, sem problema algum. Como eu disse anteriormente, mediante eu tendo possibilidades, eu vou respondendo a vocês. O veículo ele chegou aqui com 70 mil quilômetros, independente de qual sistema, vamos dizer dessa forma, para eu não ficar classificando e nem exemplificando aqui qual montadora, qual propulsor, enfim. Chegou 70 mil quilômetros, eu estou lá fazendo substituição. Ok. Aí eu pego um rolamento, vejam só, como esse, né? Isso aqui é um rolamento flutuador, esse aqui, ó. Vocês podem observar que existe um vazamento, certo? Ok. Esse vazamento nada mais é do que o lubrificante interno que existe para que o rolamento ele não tenha um arrasto, ele tenha um deslize, tá? Então vocês podem observar que aqui ele perdeu, expandiu. Isso seria o visual, tá? Não faz barulho. Por quê? Primeiro que ele está na temperatura ambiente. Ele estando na temperatura ambiente, o que vai acontecer? Esse próprio lubrificante, o restante que está internamente, ele se condensa. Então ele vai continuar com deslize, ok? Quando o propulsor atinge a temperatura ambiente de funcionamento, o calor do propulsor, além do atrito de trabalho desse componente com a correia, ele vai ter um aquecimento. Tá? Então a consequência disso é o quê? A ineficiência desse lubrificante interno. Consequentemente, ele vai passar a ter os toques metálicos, sendo assim, sofrendo um desgaste. Tendo esse desgaste, provavelmente ele vai estragar, ele vai ter um rompimento interno e isso vai fazer com que a correia de sincronismo se afrouxe
ela se afrouxando, vamos ter problemas na parte interna do propulsor, por conta da parada do eixo de comando. Assim, outra coisa interessante. Vou deixar o rolamento aqui. Foi dito também que as válvulas atropelam os pistões. Bom, me corrijam, por favor. Daqui a pouco nós voltamos para o rolamento. Quando nós temos uma correia de sincronismo, corrente de comando independente, vamos lá. Nós temos a parte inferior do propulsor, como nós temos a parte superior. Quem faz com que gire? Vamos lá. Você está dentro do veículo, você vai lá com a chave de ignição, você starta o propulsor. Aquele arranque, ele se dá inicialmente pela parte inferior, ok? Através da correia de sincronismo, ele vai fazer com que a parte superior gire. Perfeito. Se você tiver um rompimento de correia de sincronismo, o que vai ocorrer? A parte superior ela vai ficar imóvel. A parte inferior é o que vai estar se movimentando. Por quê? Porque esses pistões eles são solidários a bielas, que no caso são solidários ao eixo de manivelas. Então, ele que vai estar em pleno movimento. É ele que vai se chocar contra as válvulas. Consequentemente, é ele que vai atropelar as válvulas. Né? A válvula está lá paradinha. É ele que está em movimento. Então, é ele que está tirando qualquer coisa que atrapalhe esse movimento de subida. E, consequentemente, quem é que vai estar parado lá? As válvulas. Então, eu já vi, eu entendo um equívoco já nessa particularidade do que eu tive a oportunidade de assistir. Aí vamos lá. Eu tenho aqui, como exemplo, tá? Todo exemplo. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho até aqui um rolamento da correia de acessório, que também segue na mesma norma que a 15759, data da que eu falei para você, 16/7/2011, tá? Como segurança, tá? Esse tensor, vocês podem observar, ele é de uma correia de sincronismo de um propulsor diesel, tá? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma parte onde é fixada o parafuso, vamos dizer, de estabilizador dele. E aqui eu tenho um olhar onde eu consigo manusear o rolamento para que eu efetue o tensionamento da correia de sincronismo. Ok. Miguel, mas aí se você tensionar demais, você vai prejudicar a vida útil da correia. Concordo. Se eu deixar frouxo, também é a mesma situação. Bom, existem ferramentas que você mede esse tensionamento, tá? Existem práticas técnicas para você medir esse tensionamento. E a indústria ela passa essa informação para nós profissionais. Portanto, não estamos fazendo a coisa de forma irresponsável. Agora vamos lá, eu pego um tensor desse, tá? Novo, vedador novo, ele ainda não sofreu nenhuma temperatura transmitida do propulsor, nem propriamente do atrito, e eu substituo a correia de sincronismo com 80 mil, ok. E eu utilizo o mesmo rolamento, ok também. Quem me garante que esse rolamento ele vai suportar até os próximos 80 mil da correia? Eu não. Eu não vou assumir essa responsabilidade. Agora, se tiver pessoas, profissionais, indústrias, que assumam essa responsabilidade, onde foge da minha informação técnica, do meu conhecimento embasado, tá perfeito. Eu passo a praticar. Só que a responsabilidade não é absorvida por mim. Eu não estou aqui dizendo a vocês que nas minhas manutenções eu não assumo responsabilidades, muito pelo contrário. Mas eu faço e pratico aquilo que eu tenho de informação, transformei em conhecimento e pratico. E dessa forma eu vou mais além. Dessa forma,
Os proprietários, eles pegam seguramente os veículos deles aqui de dentro da minha empresa e eles viajam. Agora imaginem vocês. Veja só, aquilo ali é um rolamento mecânico, tá? De tensionamento mecânico, tá? Não tem nada nele aqui a não ser componentes metálicos. O que ele não vai ter de metálico aqui é somente o vedador, tá? Onde o lubrificante interno específico está aqui dentro. Ok. Quando nós falamos de tensor semiautomático, vocês podem observar aqui e aqui, isso aqui é uma seta, onde quando nós vamos efetuar o tensionamento, essa seta ela vem até aqui, é uma parte demarcatória. O que acontece nesses tensores? Existe uma mola onde ela tem uma pré-carga para fazer a função do tensionamento da correia de sincronismo. Então, difere daquele? Não, a funcionalidade é para se acontecer a mesma coisa, tensionar a correia de sincronismo. A modalidade é diferente. Tá, vamos lá. Aí eu pego esse rolamento, eu tenho que medir a carga dessa mola. Tá. Tem equipamento para medir essa carga? Tem, as indústrias têm. A empresa prestadora de serviço tem? Não, não tem. Mas, fato, de tanto ela ficar aqui em movimento, ela vai sim ter a sua fadiga, tá? Até por conta da construção da matéria-prima. Internamente, ela existe componentes onde eles sofrem com um aquecimento contínuo. Explico a vocês. Ah, Miguel, então o rolamento não pode ser usado porque o propulsor aqueceu. Não, não é isso. Eu estou dizendo que tudo existe sua vida útil. E a vida útil desses componentes, eles são controlados, tá? Para se criar polêmicas, ou sei lá qual que foi a intenção, eu não sei, até agora eu não sei, também não é o caso. A minha ideia aqui também, para vocês, é estar explicando, não justificando, porque segue da mesma forma. E agora eu te pergunto, tendo esse componente que é interno, ah, mas visualmente dá para se ver. Não, não dá para ver. Ah, não, mas você tem ferramenta que você consegue medir o alinhamento dessas polias? Sim, consigo perfeitamente. Perfeitamente. Agora, vamos dizer que está um alinhamento, o rolamento desse veículo, no caso, já está lá, vamos dizer, com seus 70, 80 mil quilômetros. Esse veículo ele trafegava numa parte onde o calor é intenso, e aí a necessidade de se ligar ao sistema de climatização, trabalho constante, a utilização desse veículo é mais efetuada em centros urbanos, tá? É uma outra coisa que todo mundo está esquecendo. Gente, olhem só. Quando vocês param o veículo de vocês, o propulsor continua funcionando. Isso aqui continua girando. Ele não para. Você elevou a aceleração para ter um arranque, mediante o trânsito começa a se desenvolver, isso aqui ele aumenta a rotação. Seria interessante se nos veículos tivessem os mesmos equipamentos que existem nos equipamentos agrícolas, aonde lá é contado por hora, não por quilometragem rodada. Aí, tudo bem. Bom, Mingau, esse rolamento é feito para 50 mil horas. Ok, eu vou lá, efetuo a substituição após 50 mil horas, que é o que teria que ser. Porque como que eu vou fazer o superficial de, não, é para 200 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, um rolamento desse, sendo que ele fica mais tempo funcionando parado do que o veículo andando. Poxa, Mingau, mas e aí, então você coloca os 70 mil, eu penso preventivamente.
E eu sigo a norma da ABNT. E eu sigo também recomendações de montadoras que eu não vou citar também. Basta cada um pegar o manual do referido veículo e vocês acompanharem. Agora, olha só. Uma família vem até a empresa Mingau Automobilística, eu efetuo a manutenção, bacana. E aí eu olho o rolamento, falo, poxa, bacana. Não tem um equipamento que se chama ressonador, algum equipamento que identifique, através de eu girar na mão, eu acredito que tem que ter uma determinada velocidade para que ele tenha esse atrito e eu consiga ver as ondas para ver o desgaste mecânico do componente, né? Enfim, é mirabolante isso, né? É surreal as coisas que eu estou falando, bom? Vamos falar sério. Eu já estou pensando, para aqueles que não assistiram, aqueles que assistiram, os Jetsons, né? Desenho animado, vocês lembram dele? Então, eu estou mais ou menos indo lá. Para fazer essa avaliação. Bom, a família veio, vou viajar, 2.000 quilômetros. Legal. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu tiro a correia de sincronismo, faço a substituição. E outra coisa, substituo os vedadores do eixo de comando. Ô, Mingau, mas não está vazando. Olha, a manutenção vai ser feita daqui a 70.000 quilômetros. Aí, daqui a pouco, vão aparecer falando que nós estamos fazendo venda casada por conta de trocar os vedadores do eixo de comando e da árvore de manivela. Ou será que nós, profissionais, que temos cunho de conhecimento através das informações adquiridas no passar desses anos e sempre as melhorias acontecendo, vamos se dizer que não efetuamos a substituição desses referidos vedadores. Passado uns 15.000 quilômetros, 10.000, seja lá quanto for, não deu a quilometragem da correia de sincronismo ainda. Ele começa a umedecer, umidade, já é dito que vai ocorrer alguma coisa. Porém, existe toda a capa ali que protege a correia de sincronismo, por conta de contaminações externas. Pó, minérios, enfim, são N contaminantes. E aí, esse vedador da umidade se torna vazamento. Quando nós, profissionais, conseguimos detectar esse vazamento, não vou dizer na sua grande maioria, mas sempre é o proprietário do veículo que vem até o profissional e diz o seguinte, fala, olha, eu percebi um pingo na minha garagem. E existe aqueles proprietários que eles percebem, poxa, está vazando. Preciso levar no meu profissional de confiança. Ok? Quanto mais ele esticar esse prazo, maior é o risco desse lubrificante. Se esse vazamento for ali na parte dos eixos ou na árvore de manivela, ou tem alguns propulsores que existe até eixo balanceador, um pouco mais complexo, mas existem os vedadores. No caso, por muitos aí conhecidos como retentores. O que vai acontecer? Aquela umidade vai virar vazamento. Esse vazamento vai contaminar a correia de sincronismo. Essa contaminação vai ter o rompimento da correia de sincronismo. Então, tudo preventivamente. E nós, profissionais, que temos a ética, o resumo de qualidades, que é de obrigação de nós, os profissionais. Isso é uma obrigação nossa, tá? E, sinceramente, eu estou me colocando aqui até com, sei lá, de repente um desabafo, alguma coisa assim, e em resposta também a tantos colegas que entraram em contato comigo por conta desse tipo de... Não tem nem como chamar, né? Sei lá, são opiniões que se divergem, né? É que nós temos que tomar cuidado com da maneira que nós nos pronunciamos, né? Afinal de contas, nós estamos indo aí ao público, mas é de ficar indignado. Ficou chato, não para nós, eu acredito que ficou chato para quem fez isso, para quem fez esse trabalho. Logicamente, elas vão procurar fazer também o trabalho delas direcionado e pertinente a esse assunto, né? Mas aí já é um problema dela,
com quem se pronunciou e de quem ele falou. Eu estou dando toda essa explicação aqui para vocês, porque se vier na minha automobilística, eu vou substituir a correia de sincronismo, o rolamento tensor. Sabe por quê? Porque o profissional aqui sou eu. A responsabilidade do que está sendo executado no seu veículo é da minha empresa. E mediante o que eu executar, seja qual rolamento eu substituir, der problema, é responsabilidade da minha empresa. Portanto, eu tenho que saber a qualidade do produto que eu estou instalando no seu veículo. E eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Aqui, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui é um rolamento da correia de acessórios, olha. É um rolamento da correia de acessórios. Isso aqui é de uma L200, né? Vocês podem observar que é uma correia V ainda. Ela existe um defletor aqui na parte frontal, tá? Visualmente, eu olho, o vazamento ele está se iniciando e está lá atrás o vazamento, tá? No caso, aqui atrás desse defletor, ó. Tá vendo? Porque o rolamento ele está lá dentro, vocês não vão conseguir enxergar. Ele está lá dentro. Vamos se dizer que ele já iniciou assim 30% a perda do lubrificante interno através do vedador. Tá bom. Eu visualmente eu não vejo. Tá? Troco-se a correia, seguindo a sugestão do colega aí, né, que passou a sugestão. E fazendo dessa forma, seguindo, né? O rolamento, vou deixar claro para vocês, esse rolamento ele tem um acesso um pouco delicado para você visualizá-lo, né? Então ele vai estar lá no propulsor, na parte inferior, né? Ali. E aí você não consegue detectar, foi isso que eu quis dizer, tá? Para eu poder realmente ver essa deficiência eu tenho que removê-lo. Aonde vai existir a mão de obra, tá? Depois dessa quantidade de quilometragem, o porquê não substituí-lo? Essas coisas que não me entram na cabeça. O porquê que você podendo evitar, por que você vai deixar a possibilidade, ao menos, existir, né? É sua família, é sua segurança. Então, eu, Mingau, digo a todos vocês, proprietários, entusiastas que procurem informações com profissionais sérios, absorvam as informações deles, tá? Vocês podem ter certeza que eles vão estar procurando o melhor. Se um rolamento desse travar, essa correia ela vai se romper e existe uma facilidade dela passar por trás da polia inferior, no caso ali da árvore de manivela, ter uma complicação no sistema de funcionamento da correia de sincronismo e ter um rompimento. E a sua família. Nós, profissionais do setor de manutenção automobilística, nós lidamos com vida. Eu vejo várias imagens, propagandas relacionando a nossa imagem, de nós profissionais, colocando em situações grosseiras, situações do mecânico sempre sujo, mecânico, não profissionais, né, do setor, nós profissionais com roupa suja, rasgada, sendo aquele cara que sempre, muitas das vezes, é o aproveitador, é o enganador. Gente, estamos em 2021. Isso acabou. Estamos vivenciando uma nova realidade. Certo? Então, não fique se apegando a essas coisas. Eu não estou fazendo isso de uma forma apelativa. Eu estou fazendo isso para levar informação a vocês. Porque o que mais me preocupa nisso tudo montado e orquestrado é a vida de vocês. Não é dinheiro.
porque quando nós pensarmos já foi. Mas agora, falando de coisas boas, eu tenho certeza que vocês vão absorver essas informações e a gente ouve tanta coisa, né? Ainda bem que nós ouvimos, graças ao Criador, porque fica mais fácil da gente se comunicar, né? Humanos com humanos, isso fica mais fácil, viabiliza o processo. Um abraço a todos vocês. Que assunto chato. E de novo, espero que vocês tenham entendido o que eu disse. O recado que eu passei a vocês. Tchau.